Vamos meditar, Lorival? Vamos meditar. Vamos até nesse tempo falar sobre o apóstolo Paulo, né, sendo utilizado por Deus para escrever. Ele escreveu muito assim em aspecto de coisas romanas, né? Sabemos que os romanos, eles eram atletas, tínhamos intelectuais, muitos filósofos, né? E na verdade Paulo utilizou a figura de um atleta, mesmo por causa das Olimpíadas e tal, aquelas coisas, né? Para falar do caminho espiritual a ser percorrido por todos que foram salvos, ou seja, pessoas que receberam Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Bem como também o troféu, no caso o prêmio, né, a ser ganho por aqueles que percorrem esse caminho. Perdão. Nós temos uma carreira para correr, tem um corinho que gosta de cantar, né? Uma carreira para correr, uma vitória, temos, claro que temos. E se a gente ler em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, a gente vê igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E temos também uma colocação bíblica interessante que vem eu diria, complementar, né? Aquele que milita deve militar legitimamente. Então existem normas. Existe dentro de uma própria carreira, ou seja, o atleta, se ele tem a carreira ou se ele tem o esporte que seja, tem normas. Se não for segundo as normas, não há coroa. Isso significa que na nossa carreira cristã também existem normas que devem ser cumpridas à risca pelas pessoas que querem obter o prêmio da soberana vocação ou o prêmio do final da corrida, o prêmio da vitória, não é? Não dá para fazer as suas próprias normas, que é o que nós às vezes tentamos fazer. Não dá para de nós mesmos tirarmos conclusões a respeito da interpretação de determinadas normas, também não pode. E a Bíblia nos diz ainda que há uma coroa à espera daqueles que amam a vinda do Senhor. Em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 8, a Bíblia fala isso. E esse é um fator fundamental para aqueles que querem ganhar o prêmio. Sem dúvida, os que foram salvos amam o Senhor. Afinal, essa foi a razão pela qual escolheram Jesus como Senhor. No entanto, para ser coroado, no final da nossa jornada, no final da nossa carreira, nós temos que amar a sua vinda, é isso mesmo. Nosso Senhor um dia irá voltar. E a Bíblia fala que Ele haverá de galardoar, ou haverá de dar a cada um conforme as suas próprias obras. Mateus 16, 27. Às vezes, ouvintes, nós podemos até pensar, não, mas nem todos verão, né, na verdade, a vinda do Senhor. Quando nós falamos sobre isso, falamos sobre o arrebatamento, depois todo aquele processo e depois do juízo final e tal. Não. Mas nós temos que entender que nós não somos eternos. Nós somos vivos enquanto duramos. Essa redundância é de propósito. Sobre a questão das normas que o atleta precisa cumprir, é importante que ele se volte para o manual, a fim de ser orientado de como deve andar como cristão. Eu saí para fazer uma visita recentemente no interior, esses dias atrás, e fui até o interior. No meio do caminho apareceu uma luz no painel do meu carro, e eu tive que procurar o manual para saber o que eu deveria fazer para que o meu carro estivesse bem e eu não ficasse na estrada. Eu tinha que seguir as normas estabelecidas pelo fabricante, senão eu poderia ter problemas. Meu carro poderia quebrar e eu nunca alcançaria o final da minha carreira no tempo proposto. A Bíblia, sem dúvida, é a palavra de Deus. E ela existe para nos ensinar conforme está escrito em Romanos, pois tudo quanto outrora foi escrito foi escrito a fim de que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. A razão pela qual devemos ir à palavra de Deus sempre é para sermos ensinados por ela. É para nós observarmos as normas da corrida. É para nós observarmos exatamente através desse manual, a carta magna de Deus, o que é que nós devemos fazer, como devemos fazer, o que devemos falar, como devemos nos comportar, porque assim nós estaremos militando conforme a norma. O atleta só é coroado se ele for segundo as normas. Um lutador de boxe, se ele der um murro abaixo da linha da cintura, ele pode ser desclassificado, porque ele não atuou segundo as normas. Além de falar por Deus, como cristãos que almejam ser coroados, precisamos também andar no Espírito, como está escrito: andai no Espírito,
Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Mas o que é isso de maneira prática? Esse andar é o andar com Deus. Pois é por meio da presença de Deus pelo Espírito Santo que nós podemos estar em contato com Deus, que nós podemos estar recebendo a orientação de Deus. Nós temos, ouvintes amados, a obrigação de termos esse andar no Espírito, essa orientação do Espírito. O próprio Senhor Jesus disse que quando vier o Espírito Santo, Ele vos ensinará todas as coisas. Então andar no Espírito é evidente, que é andarmos movidos dentro das normas. E existem coisas que eu até diria que são novas, mesmo em relação ao tempo que foi escrita a palavra de Deus, que se nós não tivermos o Espírito de Deus para nos interpretar momentaneamente, se nós não tivermos o Espírito Santo de Deus para nos orientar dentro daquele quesito, é claro que em tempo presente nós podemos de repente não ter explicações para algumas coisas que até nos perguntam, ou até que tenhamos que enfrentar assim, de repente, sem termos uma explicação necessária sobre aquilo. Nós podemos sim, ouvintes amados, sempre invocar o nome do Senhor se nós estamos andando em Espírito. Nós temos de viver segundo o manual. Nós temos de viver segundo as normas. Agora, infelizmente, existem muitos cristãos que não serão vencedores, embora cristãos. Existem muitos cristãos que receberão até mesmo o troféu de simpatizantes, mas não serão vencedores. Não serão coroados. Até lutaram tudo, mas não lutaram segundo as normas. Lutaram de repente, trabalharam bastante, se esforçaram muito, mas totalmente fora das normas. Criaram processos, criaram o eu senti, criaram o achismo. Eu acho que é assim, não sei se é. De forma que as normas foram sendo totalmente extraídas do contexto das vidas dessas pessoas, a ponto de serem pessoas admiradas, inteiramente trabalhadeiras, mas infelizmente não poderão de forma alguma ser coroadas, porque não militaram legitimamente, porque não lutaram segundo as normas. Temos de cumprir as normas a serem cumpridas espiritualmente. E eu quero encorajar você, prezado ouvinte, a aprender essas normas. Essas normas estão escritas na Bíblia Sagrada. Essas normas, se andamos no Espírito, nós as leremos e nós as interpretaremos, porque leremos aquilo que foi dado pelo Espírito e a interpretação virá do Espírito. E nós não vamos nos escandalizar, mesmo vivendo no século 21, por coisas que certamente nós teremos de fazer que irão chocar a sociedade, mas irão agradar o nosso Deus. É importante para você andar pelo caminho. Deus quer que você ande pelo caminho. Você deve andar pelo caminho, a fim de que você seja coroado, a fim de que você seja um grande vencedor. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, para alcançar a coroa incorruptível. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 24 e 25. Que você seja coroado pelo Senhor por ser um grande vencedor, por ser um grande atleta de Cristo e correr a carreira de uma forma legítima e dentro das normas estabelecidas por Deus. Ouvintes amados, é o seu programa Mensagens Cantadas, trazendo a palavra de Deus para o seu coração.